A voz que eu ouço enquanto eu estou falando com vocês é uma. A voz que vocês estão ouvindo é outra. E a voz que fica gravada aqui é outra ainda. Elas são as mesmas, mas por quem e como ela é ouvida muda a perspectiva da mesma. A maioria de nós sabe que quando ouve a voz da gente gravada pela primeira vez é quase um susto, porque não identificamos como o jeito da gente de falar. Mas com o tempo a gente vai se acostumando. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar da primeira vez que eu gravei a minha voz em alguma dublagem. Foi no Clube do Mickey. No programa tinha várias crianças que eram chamadas de mini-sócios. Elas cantavam, dançavam e apresentavam eventuais brincadeiras ou desenhos contidos no episódio. Eu me lembro que eu dublava 2 meninas. Sim, porque não tendo muitos dubladores mirins na época, os que tinham passado pela escolinha tinham que se desdobrar para poder cumprir e dublar todo o elenco do programa. Julie e Chante eram as primeiras personagens que eu dublei. E com o Clube do Mickey, eu tive contato pela primeira vez com a dinâmica da dublagem de um filme da época. Ali eu vi um programa ser gravado do início ao fim. Eu pude ver as músicas serem gravadas, os coros, até participei de um. Eu pude dividir estante com os meus colegas, eu pude ver os meus colegas dividirem estante. E enquanto tudo isso acontecia, eu ia absorvendo. Uma das pessoas que na época eu pude dividir estante também dublava um dos mini-sócios foi o Garcia Júnior. E com certeza você já ouviu a voz do Garcia Júnior. Lembra do MacGyver? O Simba, do Rei Leão? O Pica-Pau? O responsável pela direção da dublagem do Clube do Mickey era o Telmo Avelar, responsável pelos produtos Disney na época. E o seu Telmo, como era chamado, também dublava o Pateta e o Professor Ludovico. No caso dos personagens Disney, o dublador tem que fazer a voz exatamente idêntica ao original. E o seu Telmo conseguia fazer o Pateta muito bem e dizia ele que, fazendo a risada, ele conseguia fazer a voz. O professor Ludovico dava bastante trabalho para ele, porque falava com sotaque alemão. E conforme ele falava muito rápido, enrolava. E aí ele tinha que regravar e regravar e regravar. E vendo aquilo, observando aquilo, eu pude perceber que a nossa voz cabe em qualquer corpo. E segundo, que se os corpos possuem uma alma, ela é facilmente detectável através da voz. Porque a não ser que o filme tenha sido concebido para ser mudo, os corpos se movimentando ali na tela, sem uma voz, logo nos faz perder o interesse de ficar olhando. Mas quando uma voz complementa, preenche aquele corpo, é como se uma alma passasse a habitar ele. Você concorda com isso? Meu nome é Sandra Amara, sou atriz e dubladora. Curte e comenta para a gente continuar conversando. Até a próxima!